Daniel capítulo 6, o título diz: Daniel é lançado na cova dos leões. Eu quero ler aqui alguns versículos, porque o texto ele é bem extenso. Então eu quero ler aqui alguns versículos, mas Deus tem uma palavra nessa tarde para os ouvintes da Rádio Maranata. Quero ler começando aqui pelo versículo de número 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu serve continuamente, ele te livrará. Foi trazida uma pedra, foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono. Pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões e, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não se fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Esse texto aqui, irmãos, nós conhecemos, nós somos conhecedores dessa passagem da Bíblia. Quando nós analisamos o livro de Daniel, nós vamos ver que é um livro que tem 12 capítulos. Nós vamos ver que é um livro que tem 357 versículos. Nós vamos ver que o nome Daniel na Bíblia significa Deus é meu juiz, ou Deus assim julgou. É o nome de origem hebraica, derivado de combinação das palavras Dan, juiz, e El, Deus. E quando nós analisamos aqui esse texto, nós vamos ver que no capítulo 6, a palavra cova, ela aparece aqui 10 vezes. E quando nós analisamos a palavra cova na Bíblia, ou segundo o dicionário, nós vamos ver que o significado de cova é um buraco fundo feito no solo, lugar onde se sepulta o cadáver. Nós vamos ver que um outro significado do dicionário Oxford diz que é fenda, é escavação feita na terra, número 1. Número 2, cavidade profunda, caverna. Foi o que aconteceu com Daniel. E isso aconteceu com Daniel porque ele servia a Deus. Isso aconteceu com Daniel porque ele era fiel a Deus. Isso aconteceu com Daniel porque ele orava 3 vezes ao dia. Isso aconteceu com Daniel porque procuraram. O texto diz, que o texto é muito extenso. O texto diz que procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então a Bíblia diz que fizeram uma trama, fizeram lá uma emboscada para Daniel, porque quando o rei Dário, a Bíblia diz que
pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, aqui veio a inveja sobre Daniel. E talvez, missionária Débora, nessa tarde, nosso irmão Leonardo, nossa irmã Dalva, talvez tem pessoas que até se pudesse, não via nós aqui. Mas o rei nos chamou. O rei preparou. Aleluia. E aqui nós estamos, Glória a Deus. em meio a 120, diz aqui o texto. Oh, glória. Nós sabemos que quando o rei manda, nós sabemos que quando o rei escolhe, aleluia. Nós sabemos que quando ele quer, ele quebra protocolo. Aleluia. Jesus, muitas vezes, acontecia a religiosidade, mas Jesus não pregava religião. É importante a gente entender isso. Só que Daniel fizeram a falcatrua, fizeram uma emboscada para Daniel e fizeram o documento e levaram o documento para o rei, somente para o rei assinar. Procuraram ocasião, procuraram culpa e eles mesmos disseram que Daniel era fiel ao seu Deus e não achavam nele nem vício nem culpa. Então o que é que eles fizeram? Nunca, está aqui a Bíblia, nunca estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. É por isso que eu costumo dizer, irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. Glória a Deus. O bispo Ivânio, ele entrou aqui na live, não sei, na programação, não sei se ele ainda está, que é um dos diretores da nossa convenção, que pregou segunda-feira passada no culto convencional. E no fim do culto, ele me deu um abraço e disse, pastor Ferreira, já conseguiu mais meia hora, né? Então, eu percebi que ele ficou feliz com a programação da Cristo é a Vitória, Aleluia. que começou com 1, mas está com 1h30. Daqui a Glória a pouco Deus. vai para 2, daqui a pouco vai para 3, que a matemática do Senhor é aumentar e não diminuir. Verdade. E se muitas vezes Deus dá o tempo, Deus fecha a porta do emprego, fecha a porta da empresa, é para alguém pregar o evangelho. Mas nós sabemos que nem todo mundo fica contente com a vitória do outro. E foi o que aconteceu aqui. O povo não gostou, porque Daniel, ele não passou nem pelo crivo. Daniel, ele não passou nem pela religião. E o importante nós entender é que procuraram, mas não acharam. Porque a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente. Eu falo isso quase todo dia com a minha esposa. Deus não toma o culpado por inocente. Então é melhor procurar fazer as coisas certas para não errar. E Daniel era certo. E o texto diz que esses príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitões, os governadores, eles tomaram conselho a fim de estabelecer um edital e fazerem firme este mandamento que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E fizeram, e levaram o documento, e o rei assinou. Só que a Bíblia diz que quando Daniel, nosso irmão Leonardo, ficou sabendo que tinha o documento assinado, a Bíblia diz que Daniel ficou sabendo que a escritura estava assinada. A Bíblia diz que ele entrou na sua casa. E a Bíblia diz que com as janelas abertas. A Bíblia diz para a banda de Jerusalém. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel orava.
E quando ele ficou sabendo que a escritura estava assinada, o que é que Daniel foi fazer? Foi se prostrar diante do Deus grande, foi se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Daniel não foi orar porque ficou sabendo que a escritura foi assinada. Era de costume ele orar. Era de costume ele orar. E o texto vai dizer que aqueles homens que fizeram a armação, eles se juntaram. E a Bíblia vai dizer que eles foram até o rei. E foi o texto aqui que eu li. E o rei assina. E não podia revogar a lei. E a Bíblia vai dizer que o rei dá a ordem para Daniel ser jogado dentro da cova dos leões. Um dos motivos que levou Daniel para ser jogado dentro da cova dos leões é porque ele orava 3 vezes ao dia. Mas eu tenho uma resposta para os ouvintes da Rádio Maranata SP Gospel. Eu tenho uma resposta de Deus nessa tarde para os ouvintes do programa Cristo é a Vitória. Quem ora tem resposta. Quem ora tem resposta. Glória. Quem ora o Senhor responde. Ô glória. Quem ora, se precisar Deus tirar o sono, Deus tira. Quem ora, se precisar Deus mandar o corvo, Ele manda. Meu Deus. Quem ora, irmãos, é diferente. Falando de quem ora. Falando de quem clama. Falamos de quem serve a Deus com fidelidade. O texto vai dizer que quando Daniel recebe a ordem do rei, o rei ordenou. O rei ordenou, está ordenado, que trouxesse a Daniel. Lança ele na cova dos leões. E a Bíblia vai dizer que lançaram ele na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. A Bíblia diz que trouxeram uma pedra, foi posta sobre a boca da cova. O rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Quem deu a ordem foi o rei. Quem fechou a cova foi o rei. Só que a Bíblia diz que o rei não achava culpa em Daniel, assim como os demais. Então o rei, ele se dirige para o seu palácio. Ele passa a noite em jejum por Daniel. Ele não deixa trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. E o texto vai dizer que pela manhã ele se levanta e vai com pressa à cova dos leões. E o texto diz que quando ele chega à cova, ele chama por Daniel com voz triste e falando o rei diz a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Irmãos, tem gente que quer ser chamado, quer ser visto como conferencista internacional. Tem gente que quer ser visto como uma série de coisas. Daniel não precisava. Daniel era profeta. Daniel era um profeta. Aleluia. Mas era alguém que servia a Deus. Porque a Bíblia diz que de manhã, quando vem o rei, com pressa, à cova dos leões, ele chega à cova e ele chama por Daniel com voz triste. Mas ele diz: o Deus a quem tu serve continuamente. O Deus a quem você serve continuamente. Aqui é o segredo, irmãos. Aleluia. Dá-se-á que ele vai te livrar desta cova. Quando ele diz isso, mesmo com voz triste, a Bíblia diz: o rei fala com voz triste a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel caminhou para o término. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, aleluia, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei,
não tenho cometido delito algum. Irmãos, coisa boa é quando você serve bem ao Rei do alto e quando você serve bem a liderança na terra. E Daniel, a Bíblia diz que ele servia a Deus e também servia ao rei da terra. Servimos a homens como se fosse a Deus. E a Bíblia diz que quando Daniel fala isso, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Aleluia. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E talvez você está nessa tarde com um problema. E talvez você está nessa tarde ouvindo essa programação, que alguém fez uma emboscada com você, que alguém fez uma armadilha, melhor dizendo, contra você, que alguém te quis te jogar em uma cova. O Salmo 7, verso 15, se não falha a memória, diz: fizeram uma cova e caíram na cova que fizeram. Deus, enquanto eu prego, Ele está dizendo, através dessa palavra, que assim como Ele foi com Daniel, Ele é contigo. Assim como Ele fez com Daniel, Ele faz contigo. A Bíblia diz que Daniel diz: o meu Deus, com D maiúsculo, enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Então diz a Bíblia, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi trazido Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O nosso Deus é Deus de livramento. Eu estou pregando nessa tarde, nesta programação, para os ouvintes da Maranata SP Gospel, que o nosso Deus é um Deus de livramento. Mas fizeram uma cova aqui e caíram na cova que fizeram. O rei agora dá outra ordem. E a Bíblia diz que foi trazido aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram dele e lhe esmigalharam todos os ossos. Agora, o rei que deu uma ordem para Daniel ir para a cova, o rei deu uma ordem para tirarem Daniel da cova. Daniel sai ileso. Meu Jesus, isso aqui é muito forte. Daniel sai ileso. Nós sabemos, irmãos, que quando o homem esconde, fica exposto. Agora, quando Deus esconde, ninguém acha. Daniel ficou na cova, mas Deus livrou. Deus guardou ele. Enquanto o povo é jogado na cova, não chegaram nem no fundo da cova. Aí o rei dá outra ordem. O rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas. É o que está acontecendo aqui na Maranata SP Gospel. Está chegando em continente, está chegando em outras nações essa programação. E muitos milagres Deus está fazendo através da rádio, através da palavra que está sendo ministrado na rádio. O rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não pode se destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Irmãos, tem gente que vai reconhecer o Deus que você serve. Tem gente, irmã Dalva, que vai reconhecer o Deus que tu serve. Tem gente, missionária Débora, que vai reconhecer o Deus que você serve. Tem gente, irmão Ivonaldo, que vai reconhecer o Deus que o senhor serve. Tem gente nesta programação que vai reconhecer o Deus que você serve.
Aleluia, porque coisa boa é quando isso acontece. E para terminar, aí a Bíblia diz, enquanto o povo tenta uma falcatrua, enquanto o povo tenta fazer uma armadilha, a Bíblia diz, este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Ou seja, eram duas leis que não podiam ser revogadas. Agora Daniel, ele está sendo abençoado de uma forma toda especial. O nosso Deus trabalha. Isaías 64:4, a Bíblia diz que ele trabalha em prol daqueles que nele espera. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir a Deus continuamente. Vale a pena servir a Deus com fidelidade. Daniel, ele servia ao Senhor com fidelidade. Porque uma coisa nós sabemos, irmãos, quando nós somos fiel a Deus, a Bíblia diz que ele é fiel conosco. Vai além disso. A Bíblia diz que se nós for infiel, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então nessa tarde, eu termino essa palavra. Nessa tarde, nós vamos levantar um clamor agora. Nós vamos levantar uma oração aqui agora, uma oração poderosa, que nessa oração Deus vai visitar pessoas. Nessa oração Deus vai tocar em pessoas. Nessa oração tem pessoas que estão pagando por algo, mas é inocente. Mas Deus vai fazer como fez com Daniel sobre a sua vida. É tribos, é nações, o rei agora dá ordem, ele reconhece o Deus de Daniel. Alguém precisa reconhecer o teu Deus, alguém precisa reconhecer o Deus que você serve, é isso mesmo. Você talvez está no balcão da padaria trabalhando, você talvez está no balcão da farmácia trabalhando, você talvez está até numa construção civil trabalhando e ouvindo essa programação. O meu Deus, o Deus de Daniel, o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que faz milagre, que continua fazendo milagre, ele vai se apresentar para pessoas e vai fazer o milagre acontecer sobre a tua vida. Então nós vamos fazer um clamor aqui com a missionária Débora, um clamor, porque através da oração Deus vai fazer prodígios em nosso meio nessa tarde. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa.